Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui hoje com o nosso quarto episódio do podcast Caminho de Areia, dessa vez aqui com o jovem Felipe Mota, que está atualmente cursando aqui a Universidade de São Paulo. Jovem incrível que veio da Bahia, chegou até lá, estudante do Instituto Federal, e ele vai contar hoje para nós aqui um pouco sobre a trajetória dele, sobre como, primeiramente, ele entrou aí no Instituto Federal, as questões sociais também que ele lutou, que ele criou por, e finalmente como é que ele chegou na USP. Então, vamos começar aqui a entrevista. Então, vou começar perguntando aqui um pouco sobre a questão aí do ensino médio, porque a gente sabe que o ensino médio é o caminho, né, para o vestibular. Então, você pensava em fazer o vestibular para a USP desde o início do ensino médio? Tipo, você veio se preparando assim, desde para esse concurso assim, desde quando? E como que foi assim a motivação? Muitas perguntas aí, mas fica à vontade. Bom, boa tarde, pessoal. Oi, Vi, tudo bem? Bom, meu nome é Felipe Mota, Luiz Felipe também, mas durante toda a preparação, durante o meu ensino médio, eu não pensava em tentar a USP ou algo do tipo. Lógico, eu queria muito entrar na universidade maneira, fazer um curso maneiro, algo que eu me identificasse. Só que no início eu queria aplicar para fora, a Gi até chegou a acompanhar um pouco dessa minha história. E aí eu comecei a desenvolver projetos sociais, comecei a participar de extracurriculares, a tentar tirar notas melhores e me esforçar mesmo. E esse desejo, esse anseio de querer aplicar para fora e estudar fora nasceu quando eu entrei no Instituto Federal. Eu estudei no Instituto Federal Baiano, campus Governador Mangabeira, e dentro do IFE, que é como a gente apelida carinhosamente, eu pude conhecer um outro mundo que eu não tinha conhecido ainda, com outras pessoas, outras visões de mundo, sobre oportunidades que eu poderia vir a ter, ou que eu poderia até mesmo criar dentro daquele contexto que eu estava inserido. E aí acredito que eu passei o meu primeiro e segundo ano, principalmente o segundo ano, que foi a pandemia, onde eu comecei a aplicar mesmo para extracurriculares no exterior, né? Esse anseio por querer estudar fora começou a crescer muito. Mas no terceiro ano, quando as aulas retornaram presencialmente, minha visão de mundo já estava mudando. Ainda assim, queria aplicar, eu cheguei a iniciar as inscrições, cheguei a receber as cartas de recomendações dos meus professores, só que eu acabei não enviando as applications, né? Porque não era de fato o que eu queria, talvez, sabe? E aí eu fui trilhando novos caminhos até chegar na Universidade de São Paulo e fazer direito no Largo de São Francisco hoje. Interessante, né? A mudança assim, de trajetória, mas é parte também da questão da descoberta pessoal e tudo que vai acontecendo, né? Durante Sim. as trajetórias. E agora, ainda, aproveitando aí que você falou dessa questão da application e tudo, é, como foi, assim, que você foi despertando esse sonho e aí como é que você foi desenvolvendo, tipo, essas oportunidades, encontrando essas oportunidades? Por exemplo, o 100% Fluente, que você fundou, né? Projeto para ensinar inglês a partir de mentorias gratuitas para jovens. Como foi essa sua motivação para criar? Como foi o processo da criação? É, o 100% Fluente nasceu juntamente com o desejo de querer estudar fora, né? Mas foi um projeto que eu idealizei enquanto eu estava fazendo um cursinho de inglês. Fiz esse cursinho por 3 anos, e aí dentro do cursinho eu via como aquele acesso era restrito ao ensino de idiomas. E eu queria meio que democratizar esse acesso para que outras pessoas pudessem, até porque inglês, né, no atual contexto, ainda é uma língua super importante e cada dia mais passa a ser requisito no mercado. E eu falei, cara, eu quero tentar fazer algo que possa ajudar as pessoas que não têm condições de entrar em cursinho, pagar um curso de inglês ou algo do tipo. E aí foi que surgiu o 100% Fluente. E eu consegui juntar isso ao útil ao agradável. Eu estava precisando de um extracurricular para, né, poder amplificar o meu currículo, para me preparar para aplicar para fora. E eu queria realmente fazer algo bom, fazer algo de bom para o mundo e que pudesse agregar na vida das pessoas. Então, foi a união do útil ao agradável e sempre influente acrescentou demais na minha vida. Foi um projeto incrível. Toda a experiência que eu pude vivenciar dentro dele, as conexões que eu pude fazer com todo mundo que eu conheci, inclusive a própria Gi também. Foi uma experiência muito, muito incrível.
E eu sou muito grato pelo que o 100% Fluente acrescentou na minha vida e tem feito até então. Muita gente ainda me conhece pelo 100% Fluente e tudo mais. Eu pude participar de outras extensões e mostrar esse trabalho para o mundo através do LALA, né, que é o Latin American Leadership Academy, a Academia Latino-Americana de Liderança, né? E eu pude mostrar isso para o mundo. Dentro de uma essay que eu escrevi para The School of the New York Times, eu contei sobre a minha trajetória do 100% Fluente, o que isso tinha agregado na minha vida e, juntamente, a abertura de visão do mundo enquanto eu estudava dentro do Instituto Federal, né? E aí eu fui aceito no The School of the New York Times, mas acabei não indo. Mas foi bom ter compartilhado isso com o mundo, experiências. E eu penso muito até hoje sobre como o 100% Fluente pode ainda ajudar mais pessoas, apesar de não estar mais em atividade, né? Mas eu acredito que ainda assim foi um ponto de partida para mim. Sim, com certeza, o impacto que é feito, né? Ele nunca é retirado. Tipo, não importa se você, por exemplo, não está mais ativo agora no projeto, mas tudo que você criou tá lá, né? Tipo, é o legado. É, inclusive, o Felipe falou no Diplocamp de 2022, se eu não me engano, ou 2021, sobre o projeto, que foi inclusive lá que eu conheci o Felipe e o projeto. É, e aí, agora umas perguntas assim sobre a application também, para a galera que tem mais interesse aí nessa área, antes de partir um pouco para os vestibulares. É, a questão do Instituto Federal, tipo assim, como foi a sua rotina de estudos e tudo para ser aprovado, para estudar no Instituto Federal? E uma coisa da application é que constantemente tem assim essa pressão, né, tipo essa agonia, a questão da competitividade e tudo. Como que você lidava assim com isso? Cara, então, dentro daquele contexto que eu estava inserindo no ensino fundamental, eu fiz o ensino fundamental. Na verdade, eu estudei a minha vida inteira, até o ensino médio, numa escola particular aqui da minha cidade. Eu moro no interior do interior da Bahia, em Muritiba. E naquele contexto, como eu falei, as coisas eram muito restritas. E aí eu comecei a estudar no Instituto Federal, eu comecei a estudar para tentar entrar no Instituto Federal. E há dois institutos federais aqui, né, na minha região. Tem o Instituto Federal Baiano e o Instituto Federal da Bahia. O da Bahia hoje é a ingresso por meio de prova. O Instituto Federal Baiano já tem o ingresso por meio de notas, pelo menos naquela época. Mas acho que um ano depois que eu entrei mudou para ser prova também. Mas naquela época, então, eu poderia aplicar para os dois, né? Fazer as duas inscrições. E aí, no Federal da Bahia, eu tentei para Santo Amaro, que era um pouco mais distante da minha cidade, e no Baiano eu tentei para a Governador Mangabeira. E nisso, eu estava estudando para as provas de Santo Amaro, até porque não tinha muito o que fazer quanto ao Instituto Federal Baiano. E aí, eu cheguei a passar no da Bahia primeiro, para depois passar aqui mais perto. Mas eu não queria ir para lá, porque eram 4 anos de estudando, 4 anos, né? Porém, a distância era o que me pegava muito, porque seria meio que uma viagem hoje de 1h15, sabe? E aí eu achava meio longe, eu teria que acordar muito cedo e tudo mais. E aí eu acabei decidindo esperar a aprovação para o Instituto Federal Baiano, porque de primeiro eu fiquei na lista de espera, eu não consegui passar de primeira. E aí foram rodando as listas, né? E eu entrei na terceira chamada, eu acho, do Instituto Federal Baiano. E aí, e aí eu decidi me matricular lá e desde então a minha visão de mundo mudou e cresceu, como eu falei. Tudo isso de maravilhoso tem acontecido na minha vida. Sim. Mas, desculpa. Ah, interessante, tipo, e aí lá que você conheceu esse mundo de application, né? E, tipo, as pessoas lá, Sim. assim, muita gente queria aplicar, e, tipo, tinha, assim, aquela competitividade lá, e todo mundo quer aplicar, de querer aplicar, ou era mais, assim, poucas pessoas queriam aplicar? Então, bem poucas, na verdade. Eu não cheguei a conhecer, acho que nem 5 pessoas que conheciam o mundo da application. Acho que principalmente por estar dentro do contexto de uma cidade no interior da Bahia, né? Era uma região ali, tá, a região do Recôncavo, assim. Então, a gente, acho que as pessoas naquela época, né, dentro daquele cenário, aquela região,
Não conhecia muito o mundo da application e o Instituto Federal ele não divulgava muita coisa a respeito disso, sabe? E aí eu acho que as pessoas que eu conheci de lá foram conhecendo o mundo da application, tipo, sozinhas mesmo, sabe? Assim como foi comigo também. Eu só fui descobrindo pela internet mesmo e seguindo pessoas, vendo pessoas indo, sabe? Estudar em outros lugares. E aí eu comecei a me interessar por isso. Mas, assim, as pessoas de lá não tinham muito conhecimento sobre todo o processo da application, o que seria de fato aplicar para estudar fora. E eu acho que a grande razão disso é realmente o cenário que a gente estava inserido, né? A gente estava numa zona rural, do interior da Bahia. A gente está numa zona rural do interior da Bahia. Então, Às vezes a informação, mesmo com a internet, tipo, tarda a chegar, né? E sim, é, acaba ficando bem restrito. É porque às vezes, até quando muita gente sabe, assim, no mundo de application e tudo, tem uma competitividade, assim, maior e, tipo, mais intensa também. Que aí sim, já é uma outra história, assim, também. Mas é uma coisa bem legal do application é que, assim, a competitividade é meio que, assim, cada um tem o seu cenário. Tipo, eles não comparam diretamente. Tipo, uma pessoa que vem de uma escola, por exemplo, mais forte com uma escola mais tranquila, por exemplo. Isso eu acho bem bacana também, porque aí é, dá mais oportunidade, tipo, para mais pessoas, né? sim, sim. E aí, agora ainda falando um pouco aí dessa questão dos projetos sociais e do ensino médio, até porque, assim, você estudou no Instituto Federal, que a gente sabe, assim, que é conhecido por ser bem puxado. Então, como que você fez aí para conciliar as atividades extracurriculares, tipo, os projetos sociais e o estudo aí no Instituto Federal, no ensino médio? Gi, vou falar pra você, eu enlouqueci, cara. Tava meio enlouquecendo completamente, mas acho que o primeiro ano foi mais tranquilo, assim, porque a gente teve um baque de realidade, né? Quando a gente acaba de entrar em outro mundo. Então, fazer um curso técnico em informática junto com o ensino médio, tentando conciliar isso com as extracurriculares e todo o processo de application, de querer. E eu lembro que no segundo ano, eu comecei a querer também fazer applications que fosse do ensino médio mesmo, no exterior, né? A UWC, por exemplo, a United World of Colleges, e todo todo esse cenário que trouxe do ensino médio, de com o desejo de querer estudar fora prematuramente, óbvio, naquele contexto do ensino médio também. Acho que foram se agregando e se posteriorando. Mas eu acho que o que mais estava pesando na minha rotina, de fato, foi a escola, principalmente nos primeiros anos. Eu estava tentando me dedicar, tentar, tipo, manter um padrão de notas assim. E durante a pandemia ficou mais complicado ainda. Só que eu comecei a me dedicar muito às extracurriculares durante a pandemia. Então, tinha época que eu estava fazendo 4, 5 extracurriculares, sabe? E isso refletiu, tipo, nas minhas notas, porque as minhas notas, tipo, começaram a cair. Mas acho que no fim deu tudo certo. Consegui conciliar tudo. E para estudar para vestibular mesmo, tipo, só no terceiro ano mesmo, que eu comecei a dar um enfoque maior nisso, né? E aí eu falei, pô, agora eu vou tentar estudar para vestibular. E eu tava fazendo isso junto com o processo de application, né? E aí eu tentava, tipo, separar horários. Ah, a que hora eu vou resolver isso? Agora eu vou resolver isso, agora eu vou resolver aquilo, sabe? Tudo mais. E aí tava tentando fazer essa conciliação entre vestibular e application mesmo. E foi bem enlouquecedor. Aí eu me dediquei um pouco menos às extracurriculares, assim, nesse momento que o 100% fluente também decaiu em atividade, enfim. Mas acho que é isso. Acho que eu consegui responder a pergunta, né? Tipo, claro que com certeza você respondeu, assim, é tudo bem, a história, assim, tudo, mas é, às vezes, assim, não dá pra fazer tudo, né? Tipo, às vezes uma coisa tá num ponto, assim, melhor, às vezes a outra tá um pouco mais baixo, mas também, como você é, passou aqui, tipo, USP e tudo depois, as notas passaram a ter um menor peso, né? E mais tranquilo.
Mas agora, puxando aí um pouquinho mais pro lado dos vestibulares e tudo. Você falou que você começou a se dedicar mais, assim, né, no terceiro ano e tudo. Você acha que, assim, as extracurriculares, tudo, o processo de application em si, ajudou de alguma forma a você passar no vestibular? Ou foi mais, assim, uma coisa que você imergiu, assim, para outro universo? E aí, como é que você fez essa transição, assim? Tipo, como é que você foi desacelerando o processo de application, que é um processo bem agitado, para o vestibular? Então, acho que essa. Deixa eu tentar formular uma resposta melhor. Mas acredito que quando eu comecei a dar mais enfoque ao vestibular, aos estudos para as provas de vestibulares, eu cheguei a prestar outras provas também, provas de escola militar e tudo mais. E aí foi dando uma desacelerada natural, sabe? Eu fui meio que me desinteressando pelo estudo no exterior, porque eu fui colocando coisas na balança também. Por exemplo, a vivência hoje. Hoje estou morando em São Paulo, venho nas férias para Bahia visitar minha família, ficar com a minha família, e eu já morro de saudades quando já estou em São Paulo, sabe? E aí eu comecei a pesar isso na balança, falar, cara, possível ir para outro mundo, sabe? Para outro mundo, para outro país, conhecer novas línguas. Lógico, seria uma experiência muito, muito incrível. Mas eu vi que no momento não era aquilo que eu queria para mim, sabe? Tipo, eu vi, eu percebi, reconheci dentro de mim que eu não estava preparado para essa exterior. E tá tudo bem, sabe? Desistir. Era algo que eu vim falando no ensino médio inteiro para minha família, para os meus pais. Meus pais prepararam também para eu conseguir aplicar fora e isso, e eu só desinteressei. Eu falei, cara, não vou mais fazer porque eu não me sinto pronto para fazer isso. Acho que é um passo muito grande e eu vou dar um passo maior do que a minha perna consegue alcançar no momento. E foi um processo natural mesmo, de autodescoberta, do que eu julgava ser é, necessário para mim naquele momento e do que não era. E aí fica Entendi. uma lição, né? Para as pessoas entenderem que tá tudo bem você desistir de algo que você tanto queria por não se sentir pronto para fazer. Existem outros momentos na sua vida que você pode realizar, sei lá, intercâmbio para o exterior, estudar fora e tudo mais. Não significa que você está desistindo do que você gostaria de fazer naquele momento. Só significa que talvez não seja a hora ideal para você fazer isso. Sim, com certeza, tipo, não tem que ter vergonha nenhuma, né, em dizer, tipo, ah, tudo bem, eu lutei por isso por anos, mas agora eu já não quero mais. E é tudo, às vezes, porque você lutou por aquilo por anos, você vê que não quer mais, né? E aí isso é tudo parte do processo. E assim, como você falou, né, tipo, inclusive muitas universidades brasileiras, eu não sei quais, assim, mas tem programas de intercâmbio, né, às vezes, para você passar, tipo, um ano lá fora, 6 meses, e aí é até bom para ver se com esses intercâmbios a pessoa vê que gostou e vê que aguentou, vê que está preparada acima de tudo, né? E aí quer aplicar, sei lá, para um mestrado, para alguma coisa assim lá fora, intercâmbio mesmo, até trabalhar. Então, é isso mesmo, assim, autoconhecimento e tudo. Então, agora, é, mas agora, para os vestibulares mesmo, a preparação em si, tipo, uma vez que você estava certo, queria fazer FUVEST, que é o vestibular da USP, né, que a gente chama, aí esclarecendo para os nossos ouvintes, como que foi, tipo assim, a sua rotina de estudos? Como que você, tipo, ia conciliando, assim, as matérias mais difíceis e aquelas, assim, difícil é relativo, mas aquelas que você considerava mais difíceis e as mais tranquilas? Então, te falar, eu nunca fiz FUVEST na minha vida. Eu entrei pelo Enem. E, bom, minha rotina de estudos focada no Enem, eu sempre fui uma pessoa que eu tive mais facilidade em exatas. E humanas eu conseguia desenrolar também, ia bem. E, enfim, eu comecei a me dedicar bastante, porque eu falei, vou tentar entrar em direito na USP pela nota do Enem. Então eu via, tipo, eu preciso acertar tantas questões de tal matéria, eu preciso dar um enfoque melhor para o primeiro dia, preciso ir bem na redação, preciso ir bem em linguagem, preciso ir bem em humanas. Então eu começava a estudar mais essas matérias, um nível maior do que as outras, mas não marginalizando as outras, porque até porque a nota de corte
da USP é alta e eu precisava ir bem no segundo dia também. Não excepcionalmente bem como eu precisava ir no primeiro dia, mas bem na algo que me garantisse segundo dia, no segundo dia, né? E aí, em matemática, eu ia muito bem, assim, na escola, na escola, né? E nos estudos, quando eu estudava para dentro de casa, no meu vestibular. Então, eu dei uma, como eu posso falar, uma amenizada nessa matéria, por exemplo. E aí eu estudava assuntos que eu via que caía mesmo no Enem, matemática básica cai muito no Enem, então eu tentava relembrar aquelas coisas. Mas minha pedra no sapato sempre foi química, na verdade. Até que no início assim, do primeiro, segundo, assim, né? Primeiro, segundo ano, até no terceiro mesmo, física também era uma pedra no meu sapato, eu não conseguia entender aquela ali de jeito nenhum. Só que quando eu peguei para estudar, eu comecei a gostar, então eu comecei a estudar física com muita frequência também. Então acabei é, indo bem nessa matéria também, mas química até hoje eu sou horrível. Se você colocar uma fórmula na minha frente, eu não vou saber dizer o que é, só vou querer sentar no chão e chorar, porque eu não faço ideia de como funciona a química. Mas, como eu disse, eu estava tentando dar um enfoque maior no primeiro dia. Então, eu consegui muito bem em humanas, consegui muito bem em linguagens, consegui muito bem em redação, principalmente. E é bem perceptível essa variada na pontuação do primeiro Enem que eu fiz na minha vida, que foi no segundo ano, e do Enem do terceiro ano, né? Que foi, de fato, eu fiz para entrar na, na USP. Mas era uma rotina que eu dividia bem, assim, porque o meu ensino médio, ele meio que acabou em maio. Maio? Acho que foi maio. Porque, por causa da pandemia, deu um atrasado no calendário e tudo mais, então ficou tudo meio louco. Mas, então eu tive um período de junho até novembro, sem aulas, assim, para estudar. Então eu comecei a dar um enfoque maior no vestibular. Nesse processo eu ainda estava fazendo application, eu só vim desistir da application, tipo, quando abriu de fato, assim, em agosto, geralmente, né? E aí acabei não enviando, e aí que eu comecei a estudar muito pro vestibular mesmo. Entendi. Tipo assim, pelo menos matemática, né? 45 das questões do segundo dia e física e química juntas são menos questões. Então, isso ajuda também. É, Mas, é eu diria até para as pessoas, qualquer curso assim que você queira, acho que matemática é algo essencial para o Enem, sabe? Mesmo que você mesmo que você seja da área de humanas, porque matemática tem um TRI, né, que é, meu Deus, como é o nome do TRI? Enfim, tem um nome para sigla, mas eu não lembro agora, só que é algo que mede a quantidade de acertos com acertos fáceis, difíceis, e aí vai sim. tirando a média dali para saber se você chutou a questão, não chutou, é uma loucura como funciona isso. Mas o TRI de matemática ele é muito alto. Então, se você for com a matemática básica bem desenvolvida, você faz facilmente 30 a mais no Enem e sua nota tipo sobe muito. Então, foi uma estratégia que eu usei muito de revisar só matemática básica mesmo, porque, como eu falei, eu estava prestei para provas militares também, que o nível de exatos é muito maior do que eu tinha, então eu estudava assuntos mais difíceis também, mas com menos frequência, e aí os assuntos básicos meio que estava começando a dar uma desviada, então eu comecei a tentar ir melhor nesses acertos. Tanto que é uma história até engraçada, mas muitas questões fáceis do Enem do ano passado eu errei. Que eu estava com a mentalidade, eu acredito eu, né, em mim, que eu estava com a mentalidade focado no em questões mais difíceis, por estar habituado naquele ritmo, ter vindo de provas que exigiam um nível maior em exatas do que eu tinha. E aí eu acabei meio que acertando muitas questões difíceis de matemática e errando algumas fáceis, mas nada que mudasse bruscamente o meu TRF, ou que me impedisse de entrar na Sanfran. Eu acho que faz sentido, sim. Eu acho que os ouvintes também devem ter entendido. Assim, é, pelo que eu entendo também dessa coisa do TRI, eu também não sei a sigla, eu não sabia nem que era TRI, mas eu sei que a pontuação, assim, ele conta mais por número de acertos. Então, tipo, mais pessoas acertam as questões mais fáceis
então elas valem mais, elas têm um valor maior. Então, tipo assim, se você sabe bem matemática básica, você tem mais chance de tirar uma nota mais alta, porque mais gente vai acertar, logo vai valer mais pontos. É pelo que eu entendo, é alguma coisa assim, perto dessa lógica. E às vezes é meio estranho, né? Porque a gente pensa, ah, nossa, vestibular e tudo vai ser necessariamente difícil. E às vezes fica até estranhando, que é tão fácil. Assim, uma vez que está preparado e tudo, né? Fica até estranhando, ah, porque é fácil. Mas às vezes é aquilo ali mesmo, né? É bem assim, estratégia de prova, né? Tipo, entender ali o que que rege a prova, a pontuação e tudo, né? Então, eu acho que os ouvintes aqui já entenderam isso aqui como um conselho na estratégia de prova, entender pontuação e tudo, estudar direcionado para a prova. Você teria algum outro conselho, assim, também, para vestibulares, ou talvez, sei lá, que os seus colegas que fizeram FUVEST, se você tiver colegas que fizeram FUVEST, ou se todos entraram por Enem mesmo, comentam, alguma coisa assim? É, então, da minha vivência, vou falar mais da minha vivência que eu tenho mais propriedade, mas coisa que eu fui na minha cabeça no ano passado, quando eu fui fazer a prova. Eu fui muito nervoso, óbvio, só que quando eu sentei na cadeira, eu falei, cara, eu vou dar o que eu tenho aqui. E espero que seja suficiente, mas, tipo, tá tudo bem também, sabe? Então, eu acho que isso foi algo que me ajudou. Porque, por exemplo, no primeiro dia eu tava muito nervoso, o primeiro dia era de fato o que decidiria, né? Se eu conseguiria entrar ou não. E eu gastei muito tempo na redação, gastei muito tempo na redação, tentando fazer uma ótima redação, até porque é onde eu tenho uma maior probabilidade de ter uma média maior. E, e acabou que na prova de linguagens, por exemplo, eu tive que chutar metade da prova de linguagens, porque não tinha mais tempo. Eu primeiro fiz a prova de humanas inteira, aí eu fui para redação e por último eu fui para linguagens. Então, quando a moça falou, faltam 15 minutos para a prova acabar, faltavam tipo 25 questões de linguagem, assim, 25, sabe? E linguagem sempre tem uns textos gigantescos que até hoje eu não entendo por que que o MEC faz isso, o INEP faz isso, né? Mas eu falei, cara, vou chutar tudo. E foi o que eu fiz. Eu saí chutando desesperadamente aquela prova e eu fiquei, tipo, muito mal depois, mas satisfeito com o que eu já tinha feito, sabe? Então, eu acho que confia no processo também é algo muito importante, tanto antes, quanto durante, quanto depois. Principalmente depois. Porque muita gente, depois faz a prova, fica com aquilo na cabeça e fala, cara, meu Deus do céu, o que que e agora? Será que passei? Não passei? Será que eu vou passar? Será que eu tenho médio? Eu tenho médio. Aí vai jogar no SISU, vai tentar corrigir um gabarito. Eu sou assim, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, então pego a prova e já quero corrigir. Mas, enfim, não deixe de te abalar, até porque a pontuação, de fato, o TR é algo maluco e só no dia você vai saber se você foi bem ou não na prova, só no dia que saem as notas, né? Então, eu acho que dois conselhos que as pessoas devem levar durante esse processo de vestibular. Primeiro, confia no processo, tanto antes quanto durante e depois dele também. Mas também acredita no seu potencial e fala, tipo, vai com a consciência de que você vai dar o que você tem, não mais que isso, sabe? Você tem que ser honesto com você também, sabe? E acho que é isso. E foca com estratégia de provas também. Vai com o que você quer. Eu quero fazer medicina. Pô, então tu tem que destruir ciências da natureza, que é onde tem um peso maior na maioria das faculdades do Brasil. Pô, eu quero fazer, sei lá, filosofia. Então amassa humanas na prova, sabe? E aí vai com, pelo menos se você não tiver um curso em mente, não tem um curso em mente, mas eu sei que eu quero fazer algo da área de humanas. Estuda para isso, se prepara para isso, que eu acho que é a chave pro sucesso, assim, para aprovação. Entendi, com certeza. Esses conselhos assim são muito válidos porque você falou tanto da parte assim da prova em si, quanto a questão psicológica e tudo, que muitas vezes é o que atrapalha, tipo, muitas pessoas. Então, que às vezes chega lá, né, tipo, você vê assim, nossa, minha entrada na universidade aqui nessa prova, mas tem que ter essa mentalidade mesmo para entender que não é como se fosse só a prova ali, mas é todo o processo e o processo ali a prova é como se fosse ali uma etapa, né, desse processo de estudo e tudo. E uma questão também, é,
essa questão do peso, de acordo com o curso que a pessoa quer fazer. Tipo, isso para essas universidades, como por exemplo a USP, o peso é maior para a devida matéria que corresponde ao curso. Como que funciona isso? E como que você foi vendo esses pesos assim? E com que antecedência de fazer o vestibular que você viu essa questão aí dos pesos? Bom, sim, tem tipo pesos para determinadas áreas do conhecimento que varia conforme o curso que você está prestando. Por exemplo, direito na Sanfran, a gente tinha não, tem um peso grande para linguagens humanas e redação. Eu acho que são dois ou três o peso para essas áreas e tipo tinha peso dois, eu acho, para natureza e matemática. E aí, isso foi algo que eu já pesquisei antes também, porque é o que determina onde você tem que ir melhor. Conforme você vai melhor nas áreas que tem mais peso, sua nota fica maior quando você coloca no SISU, né? Naquele caso, no meu caso, é nem USP, que é meio que um processo seletivo diferente do SISU, mas que usa a nota do Enem. Você se inscreve com antecedência antes de sair a nota. Inclusive, está aberto agora, eu acho. Acho que só fecha em janeiro o Enem USP. Mas é algo que você já vai em mente, você olha, vai pesquisando as universidades que você tinha em mente. Por exemplo, a UFBA já os pesos são diferentes. Eu acho que o peso peso 5, né? Se eu não me engano, para redação, humanas, eu acho, linguagens, acho que matemática tem peso um. Então esse peso varia de universidade para universidade. Quanto mais a diferença de peso for grande numa área e menor em outra, isso vai dando uma variada. Então é algo que no SISU, por exemplo, você tem que ir em mente. Fala, olha, eu fui muito bem em matemática, não fui tão bem em linguagens. Quero fazer direito. Tá. Qual universidade há uma discrepância de peso menor entre essas duas matérias? Onde, por exemplo, matemática vale 2 e linguagens vale 3. Porque vai ser raro você achar um curso da área de humanas, tanto ciências sociais aplicadas quanto teórica, né? Que exatas tenham um peso maior que as áreas de humanas, mas há uma discrepância em número menor. Então, tipo, se o peso vale 3 para linguagem e 2 para matemática, a minha nota vai ser, obviamente, melhor naquela universidade do que em uma universidade que o peso para linguagem é 5 e para matemática é um. Deu para entender? Sim, sim, deu para entender. Tipo, é como se cada universidade desse um peso diferente para cada área, e aí sua nota final pode mudar, né, de acordo com a universidade que você está aplicando. E aí, eu não sei se tem gente também que vai por essa estratégia, né? Tipo, ir para as universidades que valorizam mais, que dão maior peso ali para a média, que a pessoa geralmente se sai melhor. É sempre estratégia também, né? É, com certeza eu vi isso aí, é estratégia de ouro aí para os nossos vestibulandos. Você falou uma hora sobre a UFBA, a gente tem aqui um convidado também nesse podcast que faz UFBA, então ele também vai falar mais disso, que aí já fica até o spoiler aí para todo mundo, sobre o convidado da UFBA. E para ir finalizando, mas claro que a sua história aqui ela é eterna, tipo, esse podcast aqui está registrado para todo mundo que quiser ouvir. É, Com certeza, assim, devem ter tido diversas oportunidades e desafios. Claro que eu acho que todo mundo a esse ponto já imagina quais são, com tudo que você contou, mas quais oportunidades, assim, desafios, talvez você queira adicionar, ou então, tipo, destacar, assim, como que você superou, como que você foi lidando com isso, assim. Talvez alguns conselhos finais também para todo mundo, algo assim. Eu vou dar os desafios, principalmente depois da aprovação. Quem estuda comigo e vivencia, obviamente, vou compartilhar o podcast com o pessoal da minha sala, enfim. E eles vão ouvir isso e vão super concordar da casa deles quando escutarem, né? Mas São Paulo, a mudança para São Paulo foi algo muito difícil, muito, muito, muito complicado. Eu tava, tipo, decidido a desistir, falar, cara, não vou ficar aqui porque, cara, eu tô longe da minha família, sabe? E aí sentia muita saudade, era tudo muito diferente, era uma correria sem fim. Então esse foi um dos maiores desafios que eu tive que lidar esse ano.
Foi essa mudança de cidade, né? E mudança de realidade também, porque, pô, tava acostumado a ter uma vida pacata no interior da Bahia, sabe? E fui para a maior metrópole do hemisfério sul, de uma hora para outra. Uma cidade com 12 milhões de habitantes. Eu venho da cidade de 30 mil habitantes. Nossa. Então, então, uma realidade, foi um choque de realidade muito diferente. E aí, com o tempo, eu fui criando redes de apoios muito grandes dentro da faculdade. E eu acho que a principal causa disso ter me afetado tanto foi que eu não fui com essa mentalidade de que seria difícil, sabe? Eu tava, tipo, super, super animado pra começar a faculdade, começar a fazer direito, na USP, enfim, tudo mais. Mas eu não fui com a mentalidade, olha, vai ter momentos que eu vou morrer de saudades, chorar de saudades, vou querer minha casa. Eu não fui com esse pensamento, e eu deveria ter ido, que talvez eu tivesse me preparado, assim, mas eu não fui. Foi algo que não passou na minha cabeça, sabe? Que eu poderia, tipo, chorar de saudades de casa e da realidade que eu tinha, e que a realidade lá poderia ser diferente, com tantas pessoas diferentes, sabe? Enfim, de não lidar bem mesmo com essa mudança. Mas eu sabia, obviamente, que eu estava saindo da zona de conforto, estava dando um passo muito grande. E acho que foi isso que me sustentou, sabe? Não querer voltar para minha zona de conforto e, e aprender a lidar com a nova realidade que eu tinha. E como eu falei, eu fui criando uma rede de apoio muito grande, meus amigos lá foram me ajudando. Eu tenho alguns parentes que moram por perto ali de São Paulo, na Baixada Santista. E aí, enfim, foi se tornando uma rede de apoio sustentável. E o primeiro semestre, por exemplo, foi algo que eu vivenciei também, tava demorando horrores para passar na minha cabeça. Tipo, foi muito, muito, muito demorado. Mas aí retornei para casa em julho, né? E aí o tempo passou assim quando eu tava aqui em casa. Quando eu voltei, tudo fluiu muito melhor, sabe? Tipo, o semestre meio que passou bem mais rápido. Eu senti que o semestre passou voando esse segundo semestre. Nossa. E aí eu nem percebi que o tempo tava passando. E eu acho que isso foi uma questão de adaptação mesmo. Tava começando, eu entendi que eu estava começando a me adaptar com aquela realidade, com aquele local. E que ela começou a me fazer bem, de fato, a me proporcionar algo que no primeiro semestre não tinha me proporcionado. Lógico, não tem lugar nenhum melhor como a minha casa, não existe lugar como a minha Bahia, Com sabe? certeza. Mas é que São Paulo se tornou agradável, sabe? Morável, o que não era antes. E eu falo hoje com toda certeza que do largo eu não me largo. E eu sou muito, muito feliz eu sou muito feliz de ter continuado, persistido na faculdade, de ter entrado, de ter construído o que eu já construí e venho construindo. Sim. Eu imagino também que, assim, com toda a trajetória, toda a emoção também, assim, de, tipo, passar na USP, e para ela deve ter sido, assim, bem emocionante e bem gratificante também ver que o esforço, assim, que toda a sua fé no processo fez você chegar até lá. E é isso, né? Encarar novos desafios é sempre algo bem novo, principalmente quando essa mudança, assim, drástica de realidade, né? Tipo, eu acho, assim, bem original, como você fala. Tipo, eu moro no interior do interior. E aí, literalmente, você passa, tipo, pra capital da capital, porque literalmente São Paulo é muito capital. Então, eu disse que essa era a última pergunta, mas acho que tem uma coisa que você não pode deixar de falar sobre, que com certeza todo mundo quer ouvir, que é como é essa experiência assim, de estudar na USP, tipo, a parte acadêmica. Você falou aí sobre a questão da cidade, a rede de apoio, e assim, a parte acadêmica, tipo, a emoção, assim, as oportunidades que a USP tem. A maior universidade aqui, né, do país. Conta um pouquinho, assim, e em que semestre que você está atualmente? Atualmente estou indo para o terceiro semestre, né? Começo em fevereiro, terceiro semestre. Mas da parte acadêmica, a USP ela proporciona coisas inimagináveis que eu acredito que talvez não tenha em nenhuma outra universidade do Brasil. Não quero parecer presunçoso, mas é o que eu sinto, sabe, quando eu vivencio essas coisas. Por exemplo, dentro
da Sanfran, né, que é como a gente chama a Faculdade de Direito, que é Largo de São Francisco, enfim, a gente tem, tipo, oportunidades tipo, como duplo diploma, né, entre parcerias mesmo da São Francisco com universidades francesas, universidades alemãs, enfim. Nossa, E você tem a internacional. oportunidade, isso, você tem a oportunidade de fazer vários intercâmbios por editais, processos que só são restritos à comunidade acadêmica da São Francisco. Em si, eu nem falo da USP porque é da própria São Francisco. São para a comunidade, as pessoas que estudam ali, né? Então, a parte acadêmica é muito incrível. Eu falar para você, no meu primeiro dia de aula na São Francisco, né? Foi uma aula introdutória. Simplesmente o Lewandowski, né? Acabou de se aposentar, ministro do STF, ele estava na minha frente, a gente tirou foto, a gente bateu papo Nossa, com ele. Cara, tipo, em que mundo que eu ia imaginar que um dia, tipo, eu ia, sei lá, trocar ideia com o Ricardo Lewandowski, sabe? E aí, são coisas que vão somando essas experiências, sabe? Que você vai tendo, essas vivências que você está tendo acadêmica. Eu viajei para Brasília numa viagem jurídica agora, pude assistir uma audiência no Supremo Tribunal Federal, né? Pude nossa. visitar o Palácio da Alvorada, visitar o Palácio do Planalto. Enfim, foi uma visita completa, Câmara dos Deputados, a gente chegou a assistir uma assembleia que estava tendo dentro do Senado Federal, conversar com deputados, deputadas importantes no atual cenário brasileiro. Isso tudo foi, tipo, uma viagem que foi completamente pensada pelo Departamento de Direito Civil da São Francisco. Então, foi coisas que vieram somar, mas as extensões também. Eu participo de uma extensão, que é a empresa júnior da faculdade, por exemplo. Eu fui para o Rio de Janeiro, eu pude conhecer outras empresas júniores e ver como funciona é, as empresas júniores dele, pude fazer um network gigantesco, manter contato com pessoas que eu conheci nesse evento no Rio de Janeiro até hoje, sabe? E de estar mesmo visitando, por exemplo, escritórios. Tem outra extensão que eu participo também, que é departamento jurídico, né? Que é como se fosse uma defensoria pública da USP, assim. E a gente vai vivenciando, assim, por exemplo, a advocacia. Então, a vida acadêmica da USP eu acho que é muito intensa e tem muito a oferecer. É portas inimagináveis que ela vai te abrindo. Só pelo reconhecimento, por exemplo, de estudar no Largo de São Francisco já abre algumas portas para mim, sabe? Então, para quem quer fazer direito, vou falar direito que é o que eu faço, mas para quem quer fazer direito no Largo de São Francisco, ou qualquer outro curso, na verdade, também na USP, acho que só o nome da Universidade de São Paulo vai te abrir muitas portas, vai te proporcionar uma vida acadêmica incrível. Não só vida acadêmica, mas o que a universidade tem para te oferecer. Uma vida universitária é incrível também, porque tem vários jogos de integração. No meu caso, tem jogos jurídicos, por exemplo, que você viaja para o interior, conhece a galera, tem rivalidade entre outras universidades e tudo mais, Nossa, porque isso tudo são faz jogos, parte, né? mas mas é uma experiência incrível. A vida acadêmica, a vida universitária, a vida fora da universidade, mas que englobe isso é muito boa. Dentro da USP, assim, eu não acredito que, lógico, é maravilhoso estar em qualquer outra universidade e você estar em qualquer outra universidade e ter esse contato com a vida universitária é ótimo, é maravilhoso, em qualquer lugar, mas eu acho que dentro da USP, eu acho que, como eu falei, é mais intensa, é mais viva, sabe? Sim. Nossa, é muito bom, assim, ouvir esse depoimento, assim, de um estudante que está atualmente, que teve uma trajetória, assim, que teve uma reviravolta no meio, né? E que aí chegou na maior universidade do nosso país aqui. E é bom também, principalmente, para quem, às vezes, quer fazer application, para ter certeza se é isso mesmo que quer, ouvir esse depoimento aí também sobre a USP e tudo. E, acima de tudo, é a universidade que está no nosso país, né? Então, nada como ouvir sobre, entender melhor o sistema todo aqui brasileiro. Então, eu acho que por aqui a gente vai encerrando. Com certeza aqui são
45 minutos aqui que deve dar esse podcast, assim, de uma belíssima história que as pessoas aqui levaram muito, não só sobre, assim, a sua trajetória e tudo, o que é maravilhoso, mas também sobre algumas questões estratégicas vestibulares, enfim, né? Conhecimentos também que às vezes abre portas para pesquisar mais. Então, aqui, muito obrigada, já deixo aqui um enorme agradecimento mesmo, por ter aceitado aqui participar desse podcast. E é isso, eu agradeço demais aqui também aos ouvintes, todo mundo aqui que faz parte. Espero que vocês se inspirem com a história aqui do Felipe. E é isso, gente. Tchauzinho. Obrigado, Gi, pelo convite, agradeço demais. Foi uma satisfação gigante estar aqui contando minha história, contando toda essa vivência minha acadêmica e universitária. Mas obrigado também a todo mundo que escutou, escutou até aqui. E eu espero que a minha história sirvam de um norte para quem talvez se encontrar na mesma situação que eu me encontrava, sabe? Enfim, de todo o processo que me levou até aqui. Eu espero que espero que sirva de inspiração para quem se encontra nessa situação também. E só agradecer mesmo. Obrigado pelo convite. Foi um prazer gigantesco estar aqui. Ai, fico feliz de ouvir. Tchau, gente. Muito obrigada, Felipe, mais uma vez. E até os próximos episódios. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, Gi. Tchauzinho.